Graça e paz, meus irmãos queridos, vamos neste momento à nossa meditação que está em Provérbios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Que coisa profunda essa para nós. Nós temos um grande exemplo disso na Bíblia. Você lembra de Sansão? Lembra-se? Sansão. Ele foi chamado desde o ventre. Lembra que o anjo falou com a mulher de Manoá, depois falou com Manoá, Manoá pediu como que ele deveria e como ele poderia tratar, cuidar de um filho tão especial. Ele foi chamado, então, desde o ventre para ser usado por Deus. Mas ele se deixou levar pela concupiscência, pelos pensamentos e desejos imorais. E ele arruinou sua vida. Tudo começou no momento. Eu vou ler para os irmãos. Nós vemos isso em Juízes 16, a história de Sansão. Vamos para lá um pouco. Quando ele viu uma mulher em Tímina, ele chegou para os pais deles e disse: eu vi em Tímina uma mulher, filha dos filisteus, tomai-ma por esposa. No capítulo 14, eu quero dizer, né? Tomai-ma por esposa. Por quê? Ele queria aquela mulher, os pais chamaram a atenção dele. Não, mas só essa me interessa. Quer dizer, eu só sinto atração por ela. Os pais disseram para ele: meu filho, mas não pode, você é juiz, você está sabendo que não pode casar com uma filisteia. O que foi que ele disse? Você lembra? Não, mas é só essa que eu quero. Olhe, vamos voltar para Provérbios 5. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Ele já estava preso. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele estava totalmente apaixonado por aquela mulher que ele viu. Então, vamos continuar aqui. O que foi que aconteceu? Depois de liderar Israel, meus irmãos, por 20 anos, ele se envolveu com uma prostituta em Gaza. Está escrito aqui na história de Sansão, no capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela, e foi dito aos gazitas. Então, ele primeiro teve o envolvimento lá com a mulher de Tímina, depois ele vai agora para uma prostituta e, finalmente, aqui, no versículo 4 do capítulo 16, ele se envolve com Dalila. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Você viu a caminhada de Sansão? O que foi que aconteceu em decorrência disso? Ele foi capturado pelos inimigos, teve os seus olhos furados, vazados, e terminou virando uma pedra de moinho no cárcere. Você viu a decadência? Ele foi piorando. Ele desobedeceu a Deus. Ele se envolveu com uma mulher de Tímina,
Tímina, dos filisteus. Daqui a pouco ele foi atrás de uma prostituta. Agora ele está atrás com Dalila. Qual foi a caminhada dele? Vai ter seus olhos vazados? Vai ficar num cárcere dos filisteus, rodando uma pedra de moinha, porque ele tinha força? Mas você viu a decadência? Deus projetou Sansão para ser um grande homem. Depois de liderar Israel, como nós temos 20 anos, Sansão, durante esse tempo, esteve tão preocupado com os seus desejos, com o direito de ser feliz. Tantas pessoas me dizem, eu tenho o direito de ser feliz. Será que Deus não quer que eu seja feliz? Me mostre o versículo na Bíblia onde Deus diz que Ele quer que você seja feliz. Hein? Me mostre. Ele nem percebeu que Deus já tinha se retirado dele. Aqui no versículo 20 está escrito assim, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 20, está escrito assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe por quê? Deus não coabita com o pecado. Pecado é morte. Nosso Deus é um Deus de vida. Não sabia. É impossível ser dominado por esse tipo de fogo sem sair queimado mesmo. O fogo do pecado, do desejo, da imoralidade, da desobediência, ele destrói. Você lembra de José, lá no Egito, quando ele foi seduzido? A mulher de Potifar tentou seduzi-la, ele saiu correndo. Lá em Gênesis 39, versículo 15, ele saiu correndo, ele correu. Ele não se deixou dominar pelo desejo e nem pelo ambiente. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando o diabo vem com uma bandeja maravilhosa de tudo o que você gosta, com certeza Deus tem uma mesa plena de alimentos que você precisa. Então, abra os olhos. Nunca pense, eu fui tentado, eu não pude resistir, você não quis. Porque Deus não permite tentação na sua vida que seja além do que você pode suportar. Olhe bem. Olhe o que está escrito, olhe a história de Sansão. Isso está na Bíblia para ser um exemplo para nós. Então, é sempre melhor ficar atento à presença de Deus e crer no amor de Deus e saber que Deus está interessado em nós. Olhe Provérbios 5, versículos 22, 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com a corda do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Isso é uma palavra que nós precisamos meditar hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a tua palavra diz que
nós somos presos com as cordas do nosso pecado. A tua palavra também nos diz que as tuas bênçãos nos seguem, mas o pecado nos encontra. Ó Senhor, nós te pedimos hoje, ó Pai, de todo o nosso coração, que nós tenhamos atenção total, não sobre a vida dos outros, mas sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar, para que não sejamos presos do nosso próprio desejo mau. Nós te pedimos fortalecimento e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.